Saiu, meu querido, finalmente liberaram os primeiros minutos da segunda temporada de The Walking Dead Daryl Dixon, os primeiros 11 minutos do primeiro episódio, revelando ali a parte sobre o Daryl, como é que ele tá ali na Europa, quais são os desafios dele, inclusive já um plano de ir embora, e inclusive revelando a parte sobre a Carol, né, como que ela vai chegar até o Daryl e as motivações, né, como é que ela vai descobrindo as pistas sobre ele. Nesse vídeo vou analisar esses primeiros minutos em detalhes aqui, cena a cena. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui, finalmente pra voltar a falar sobre o universo do The Walking Dead, mais especificamente sobre The Walking Dead Daryl Dixon, The Book of Carol, a segunda temporada da série aí, que estreia no final de setembro. Provavelmente quando esse vídeo tá saindo já saiu o trailer, que a gente já tá soltando análise e um monte de coisa, mas aqui vamos analisar os primeiros minutos. Então antes de começar, já deixa esse like que ajuda muito na divulgação, e não se esqueça de se inscrever no canal pra você não perder nada da cobertura da série, porque aqui é a maior cobertura de The Walking Dead do Brasil, né? Vambora. E é o seguinte, né? Quando a gente achava que nessa Comic Con iam soltar só o trailer, né, que já revela coisa demais, os caras vêm também com os primeiros minutos, que já estão aqui na tela, passando um monte de coisa. A gente não pode pôr completo aqui, pra não ter direitos autorais, né? Lançaram esses primeiros minutos completos, são 11 minutos, né, na plataforma lá nos Estados Unidos, no AMC Plus. E eu já quero dar os créditos aqui pro Guilherme Catai, que é um cara aqui do Brasil que sempre legenda, né, disponibiliza pra galera e tudo mais. E já tem várias páginas aí compartilhando também, mas vamos analisar cena a cena, porque é bem importante, tem umas referências importantes. Como é que já começa isso aqui, né? A primeira cena que tava passando aqui rapidamente, você vê que já envolve o Lohan, né, que era um menino que era muito importante pra primeira temporada, que ele nasceu de uma mãe zumbificada, mas que na primeira temporada ninguém estudou sangue nem nada do tipo dele ainda. É só mais uma questão sobrenatural a importância dele por enquanto, que é algo que eu tenho adiantado nessa segunda, alguém deve estudar ele, porque o fato dele ter nascido de uma mãe zumbificada significa alguma coisa com certeza, na questão biológica ali. Mas assim, essa segunda temporada começa com essa cena do Lohan sendo treinado, né, pra matar zumbis. O Daryl treinando o Lohan. Provavelmente algumas semanas, alguns dias, né, após o Daryl ter decidido ficar na França por mais um período de tempo. Que foi o que aconteceu ali no final da primeira temporada. Ele percebeu, né, que o pessoal em casa nos Estados Unidos já estava totalmente seguro e não teria o porquê ele deixar esse pessoal aqui na França em risco, né, que seria meio que a morte pra eles. Então ele preferiu ficar mais um período. E aqui você já pode ver que ele já tá executando o papel dele. Ele coloca uns zumbis, arma um negocinho ali, do lado ali, né, da base da União pela Esperança, que é o Monte Saint-Michel. Só que assim, o menino tá triste porque ele tá tendo um progresso bem lento, né, no máximo um zumbi ou outro só que ele consegue matar, de resto ele já entra em perigo, já entraria em situação de morrer, mas é a evolução. De qualquer forma, isso aqui já conecta a gente com o grupo União pela Esperança, que já traz pra gente uma abertura que foca bem mais neles, de uma forma que a primeira temporada não focou. Aqui, né, Daryl e Lohan são chamados a voltar lá pra base, voltar lá pra uma reunião, porque o Lozang, que é o líder da União pela Esperança, que foi mostrado na primeira temporada, tem um alerta, um aviso importante de algo que aconteceu. E na parte que eu falei sobre mostrar um pouco mais sobre eles, a primeira temporada mostrou um pouco dentro lá, né, da base deles, mas aqui a gente vê um pouco mais de participação, alguns rostos novos, tipo dessa mulher aí, que fica parecendo que vai ser alguém que vai ter uma participação maior como personagem nova, pessoal que faz parte desse grupo que junta várias religiões. A gente vê uma reunião com o Lozang e o problema que ele apresenta é que o grupo Poder dos Vivos, que são os inimigos, né, da Gené lá que a gente viu na primeira temporada, atacou. Eles receberam a informação de que uma das bases deles em Paris, que foi inclusive a base que a gente viu na primeira temporada, do grupo do Falou lá e tudo mais, foi atacada por esse grupo e eles levaram algumas pessoas ali meio que como reféns. Dentre essas pessoas, o próprio Falou, que tá aí na tela, né, pra quem não se lembra, no último episódio da primeira temporada, ele e o seu grupo ajudou Daryl, Isabelle e os outros a escaparem na base da Gené lá, naquela loucura que tava acontecendo. Então provavelmente a Gené tá com vingança, captura eles. E assim, aqui tem uma abordagem deles, tipo, saberem ou não a localização. Até então, esse grupo de inimigos não sabe a localização desse grupo aí que o Daryl defende. Só que assim, a tendência é que eles vão descobrir. No final da primeira temporada a gente viu que a Gené descobriu sobre o soldado dela que tá traindo ela e vai interrogar ele pra conseguir informações. Então é uma questão de tempo, só que aí vem um impasse que já coloca o Daryl e o seu grupo, o pessoal que é mais do lado dele ali, meio que contra os princípios do líder da União pela Esperança, né? Porque ele quer ser paciente, eles não querem agir de forma precipitada, mesmo com alguém deles correndo perigo, mesmo sendo capturado. E aí, assim, a gente já tem a entrada do Daryl interrompendo, destacando o quão isso pode ser perigoso. Quanto tempo mais eles demorarem, mais chance dessas pessoas que foram pegas como refém morrerem, né, nas mãos da Gené, que eles vão torturar o pessoal, tentar obter informação, se não conseguirem vão matar. É algo simples, porque tem muito mais pessoas que eles podem capturar depois pra
poder tentar mais informações. Só que por outro lado, o entendimento do Lozang como líder é meio que expor todo o seu grupo de uma forma desnecessária, sabe? São 3 do grupo dele que foram capturados, mas e se ele tomar uma atitude precipitada e fazer com que todo mundo se lasque, fazer com que descubram, inclusive, a base ali e ataquem? Já é meio que o primeiro dilema da temporada apresentado pra esse lado do Daryl, que tá lá na França ainda. Só que aí, isso nos leva a um ponto interessante de uma conversinha em particular entre os dois, né? Que eles discutem sobre essa situação, essa questão da Genet, mas aqui o interessante é que já é trazido uma ideia de que o Daryl tá com um prazo ali na cabeça dele, tipo, eu vou ficar aqui até um período de tempo e já tá imaginando quando ele vai embora. Por mais que ele tenha decidido ficar, ele já quer ir embora em breve. Isso porque na conversa dele com o Lozang, que foi o cara que forneceu o barco pro Daryl ir embora na primeira temporada, mas o Daryl deixou quieto pra voltar depois, ele pergunta quando deve ter um outro barco. Ele diz que não sabe ainda, mas tipo, traz a ideia de que assim que tiver o próximo barco que ele conseguir, de parcerias ali, o Daryl já vai embora. Ele só quer isso. É muito uma ideia de que ele quis ficar pra tentar fortalecer ao máximo esse grupo e principalmente um menino que ele quer que seja protegido. Então ele vai tentar gastar esse tempo máximo treinando o menino. E é aí que o Lozang também se impõe. É um outro conflito. A gente já pode ver conflitos do Daryl com esse líder, né? O outro conflito é que o Lozang é contra, nessa conversa, o Daryl continuar treinando o menino porque parece que ele acha que o Daryl é muito violento. Sendo que assim, nesse mundo apocalíptico, né, nisso aí, mais de 10, 12 anos de apocalipse, é necessário a violência e o nível de conhecimento que o Daryl tem. Não é à toa que ele tá vivo desde o início. Então assim, começa a ser construída uma ideia com esses primeiros minutos de um conflito que o Daryl vai ter com esse grupo, por mais que ele tá ali pra ajudar. Mas aí já vem um ponto pra se conectar com a Carol, porque é uma segunda temporada muito sobre o retorno dela, sobre a chegada dela. Aqui a gente tem o Daryl conversando com a Isabelle e ressaltando muito as pessoas que ele deixou em casa, que ele tá preocupado sobre o que eles devem estar pensando desse sumiço dele. E eu acho sempre muito importante, desde a primeira temporada, eles colocarem isso, sabe? Não é como se fosse outro Daryl, é o mesmo Daryl de The Walking Dead ainda. E o que ressalta isso é ele sempre estar com isso martelando na cabeça. Pessoal em casa, minha família em casa, eu preciso, tipo, voltar pra eles. O que eles vão estar pensando? Será que eles me esqueceram? É mais ou menos isso. E é aí que tem a brecha pra uma pessoa que estava em casa que vai se movimentar pra procurar ele, que é a Carol, né? Final da primeira temporada, a gente teve a introdução da Carol inconformada com o Daryl desaparecido por muito tempo. Ela foi até o Maine, encontrou a moto do Daryl e agora é meio que a continuação direta disso. Ela segue com essa moto em direção a um lugar que ela encontra a oficina, o local onde o Daryl, né, tinha ido pra fazer um trabalho ali no Maine pra conseguir combustível, que a gente viu nos flashbacks da primeira temporada. E o legal é que ali que é trazido pra gente um gostinho da Carol que a gente vai ver nessa temporada, que é a versão da Carol em The Walking Dead que o povo mais gosta. A Carol que finge gentileza, mas que tá destruidora. A Carol Rambo, né? Chega aquele sorrisinho, muito igual ela fez no final da primeira temporada com o cara lá da moto. Essa cena a gente tinha até analisado, né? Perguntando sobre o amigo que tá desaparecido, fingindo não ser amiga dele, mas só quero resolver o problema da moto e conseguindo mais pistas, né? O cara mencionando o sobrenome dele, Dixon, ela vendo o cara segurando o crossbow dele, o que faz ela entrar na ativa, né? Usar a força, pegar o crossbow e ameaçar os caras. E é muito legal essa introdução dela assim, porque ela já é badass, né? Com esse próprio crossbow, ela consegue passar medo num grupo inteiro que simplesmente não reage, porque ninguém sabe o que é a capacidade dela. Ela, por exemplo, na própria cena, atira o crossbow no cara, machuca a perna dele, tipo, coloca ameaça em todo mundo, mostrando que sabe atirar, e vai conseguindo o objetivo que é obter informações. Tipo, a gente vê que ela intimidou eles mesmo, não é à toa que eles contam, né? Eles revelam que o Daryl brigou com um dos caras ali, os franceses que tinham pedido um trabalho pra eles apareceram e eles foi mandado num barco pra França. E é interessante na cena eles dizerem que os franceses foram ali atrás de zumbis americanos. É citado isso. Alguns franceses vieram procurar walkers americanos, como você pode ver na legenda aqui embaixo. E é um dos questionamentos que a gente tem desde a primeira temporada. Por que aqueles franceses foram lá e pediram pra esses caras coletarem zumbis dos Estados Unidos pra eles? Qual que é o interesse desse grupo da Genet, porque é eles, né, o cientista lá e tal, em ter zumbis especificamente dos Estados Unidos? O que tem de diferente nisso? Isso foi uma brecha que a primeira temporada deixou e nos primeiros minutos da segunda temporada já traz isso, que significa que vai ter esse aprofundamento do porquê de ser dos Estados Unidos e não ser da França, por que eles precisam de lá especificamente. E assim, as revelações do cara sobre o que esses franceses foram fazer traz uma certa equidistância, porque a sensação que a primeira temporada passou é que esses caras aqui, que estão nos Estados Unidos, trabalham pro grupo da Genet. É só um ponto de coleta deles ali que sempre o barco vai, mas pela fala dele aqui, na verdade deu a ideia ao contrário, eles só prestaram um serviço pra esse grupo em troca de um pagamento e que eles não vão lá com tanta frequência. É o único barco que eles veem que não aparece tanto, o que nos leva à próxima pista pra Carol, né? O próprio cara revela sobre o estaleiro que tem ali perto que ela pode ir lá investigar e aí traz essa brecha pra gente de
continuidade de interesse dela em ir atrás do Daryl, porque se ela tava com uma esperança de encontrar o amigo, depois de achar as principais pistas, crossbow, motos, principais itens dele, a esperança meio que baixa muito, deixa ela mais preocupada, é uma cena final de preocupação, porque ela encontra o estaleiro só com barcos velhos abandonados e sem navio nenhum, né? Ela tá nos Estados Unidos, ela tá na costa dos Estados Unidos, no Maine. O jeito que a cena encerra, com uma visão aérea, distanciando dela, é pra mostrar que ali não tem nada de pista que ela pode encontrar e pra trazer uma ideia de distância, que a Carol tá muito mais distante do Daryl do que ela possa imaginar. Mas assim, esse início, essa introduçãozinha rápida da Carol nesse início de episódio, já é o suficiente pra dar pra ela as seguintes informações, tá? Alguém pegou o Daryl. Segundo, o Daryl tá em perigo. Terceiro, não é fácil de achar ele, inclusive já tem a localização que é a França. E quarto, o que vamos fazer pra encontrar ele? Essa cena, esse final, traz muito a ideia de que a Carol agora vai começar a elaborar um plano pra poder tentar chegar no Daryl, né? Loucura, tentar chegar na França de alguma forma, mas ela vai tentar encontrar alguma forma. E tipo, o interessante aqui é que são os primeiros 11 minutos de episódio que já dão muita coisa, sabe? Tipo, já introduz as duas partes. A parte do Daryl já dá um problema pra ele e pro grupo, um problema dele com a liderança do grupo. A parte da Carol já dá o suficiente pra mostrar as pistas que ela achou do Daryl e o suficiente pra ela entender que precisa ir pra França só em poucos minutos, que dá espaço pra história desenvolver mais. Isso é muito bom, porque são só 6 episódios, né? A gente até trouxe vídeo, né, das informações sobre o resto do episódio. Teve um inscrito, né, que é o Júlio, que é um amigo nosso que mora em New Jersey, que foi na premiere da temporada da série lá em junho, em Nova York, viu o primeiro episódio inteiro e descreveu que a partir daqui, agora a Carol vai tentar encontrar uma forma de ir, né? Não vou trazer o spoiler pra quem não quer, mas esse primeiro episódio já deve concluir com a forma. Tipo, o primeiro episódio já termina, tipo, é assim que a Carol vai pra Europa. E tem muito mais, tá? O episódio é muito mais completo, tem muito mais coisa, é entre 50 minutos e 1 hora de episódio. Pra mim, promissor, já tá interessante, me gera uma curiosidade, apesar de não apresentar o plot principal ainda, são 11 minutos, né? Coloca nos comentários o que você achou, fica ligado, se inscreva no canal pra você não perder mais vídeos e novidades todas aí sobre os trailers e muita coisa agora que vai saindo sobre a série. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação e já já eu tô de volta. No mais é isso aí, um abraço, fui!